Olá, concurseiros. Estamos aqui mais uma vez com o encontro, né, de informática para concurso. Para aqueles que já esqueceram, né, meu nome é Romildo, né, estamos aí trabalhando com a matéria de informática para concurso, com mais um encontro aí da plataforma Estou Preparado. Hoje, mais uma vez, podemos dizer assim, dar continuidade, né, porque vamos tratar ainda a respeito do tema segurança da informação, porém tendo como foco hoje, né, analisar alguns mecanismos de segurança que hoje são muito cobrados por várias bancas organizadoras no que diz respeito aí a provas, né, de concurso. Então, separamos aqui alguns slides, né, se não me falha a memória, quase 40 slides, para a gente tentar assimilar todo esse conteúdo aí, né? A gente vai ver aí algumas questões. Então, resumindo, né, vamos focar segurança da informação no sentido mecanismos aí de proteção, tá? E antes de, particularmente, iniciarmos o processo de conceito dos mecanismos de proteção, vamos analisar também só algumas ameaças que eu considero particularmente muito importantes, né, como sempre tenho falado, nos últimos anos, principalmente de 2008, 2009 para cá, praticamente todos os concursos, no que diz respeito à segurança da informação, vem focando alguns temas. Então, eu separei isso nos slides. Então, aquilo que não foi visto na aula passada, para tentar assimilar hoje e já entrar no conteúdo principal da nossa aula, que seria os sistemas, né, os mecanismos aí de segurança. Ok? Então, vamos para o nosso primeiro slide. Nesse primeiro slide, eu coloquei aí duas ameaças, uma que a gente já citou na aula passada. Então, finalizamos a aula passada falando a respeito de Keylogger e de Screenlogger, né? Que, na verdade, são dois exemplos de spyware. A gente viu na nossa aula passada que spyware corresponde a um programa espião. Só que, geralmente, quando se fala de spyware, muitos concurseiros até confundem um pouco spyware com adware. E, geralmente, quando se fala a respeito de adware, a gente sabe que no contexto comum, simples, no seu básico, a adware é apenas uma propaganda, né? Muitas vezes, dentro dos sistemas aí, de funcionamento de sites, de algumas plataformas, a gente encontra algumas propagandas na net. Então, essas propagandas podem sim ser denominadas, analisadas como um adware. Só que precisamos entender que dentro do processo de segurança da informação, diferente de spyware, programa espião, a adware, mesmo sendo uma propaganda, se torna uma propaganda também maliciosa. Então, eu coloquei isso nesse primeiro slide da gente. Observa aí que eu coloquei, o adware é um software, né? Dentro do contexto de segurança da informação, o adware ele vai ser um software malicioso, que insere propagandas em outros programas, principalmente dentro do sistema, dentro das plataformas web. Então, quer dizer que em uma questão de informática para concurso, em uma questão de segurança da informação, o que seria um adware? Seria propagandas que, na verdade, constituem-se um software malicioso. Ok? Ainda temos alguns, podemos dizer assim, softwares maliciosos que vêm sendo muito cobrados. Recentemente mesmo estava dando uma olhada em algumas provas e a gente viu lá expressões que alguns alunos em sala de aula começaram a me interrogar. Ô, Romildo, eu peguei uma prova lá e falou a respeito de rootkits. O que é rootkits? Ô, Romildo, peguei uma prova e falou a respeito de backdoor. E o interessante, Romildo, é que tudo isso estava envolvendo o processo de trabalho com segurança da informação. E quais são os conceitos fundamentados a respeito desses malwares, desses software maliciosos? Então, bora dar uma olhadinha. Então, eu coloquei nesse próximo slide, né? Interessante vocês observarem bem. Eu coloquei 1, 2, 3, podemos dizer assim, ameaças hoje para a segurança da informação. Creio que todo concurseiro aí está firmado naqueles princípios que vimos lá, né, na nossa primeira aula, né, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, e vocês vão perceber que a aula de hoje envolve tudo aquilo. A gente vê os princípios lá no começo e essa aula envolve tudo aquilo. Então, colocamos aí 3, eu posso dizer assim, mecanismos que podem quebrar aqueles princípios. Então, bora dar uma olhada? Né? O primeiro, rootkits. Quando falamos de root, não sei se vocês lembram lá naquela aula de Linux, que root se refere ao usuário principal, ao administrador. E quando tratamos de root,
kits, a gente está falando de um kit, de um conjunto de software que pode ser utilizado muitas vezes por pessoas, ou às vezes diga assim, ou por camaradas que têm um alto conhecimento de TI, de tecnologia da informação. Muitas vezes esses caras aí, dentro de algumas provas de concurso, eles são denominados de hackers. Então, o que é que esses caras fazem? Eles geralmente têm um conjunto de programas e conseguem instalar esse conjunto de programas em determinados servidores ou outros computadores. E dentro desse contexto, eles conseguem ser o usuário principal. Ele vai e volta para aquele computador, na verdade, a hora que desejar. E dentro desse contexto, ele consegue instalar e desinstalar softwares maliciosos como quer. Então, dá uma olhada no slide. Olha lá o conceito. Eu coloquei, ó, um rootkit é um conjunto de ferramentas, ou seja, programas maliciosos que permitem que crackers acessem a um computador ou rede de computadores. Observação, traz para cá a câmera. Eu falei de hacker e botei cracker, na verdade, aí dentro do conceito. Só que qual a diferença de um hacker para o cracker? Na verdade, eu tenho o costume de falar que todo cracker, ele é um hacker. Agora, nem todo hacker ele é um cracker, tá? Como assim, Romildo? Porque o cracker, dentro do conceito, né, que estamos falando, ele é justamente aquele camarada que tem um autoconhecimento de TI, e muitas vezes, dentro desse autoconhecimento, ele também entende um pouco a respeito de linguagem de programação. É por esse motivo que às vezes você baixa aqueles jogos, instala lá no teu computador, e de repente, aí depois que tu instala, tu sabe que o jogo ele vai funcionar de maneira periódica. Aí um colega teu chega, olha, eu tenho o cracker para deixar esse jogo funcionando de maneira permanente. Então, o que seria esse cracker? Esse cracker seria o aplicativo, o software desenvolvido por esse tipo de camarada, né? É aquele cara que tem o conhecimento de TI, mas entende de linguagem. Então, assim, muitas vezes os crackers, eles também utilizam esse seu conhecimento para uma série de coisas maliciosas mesmo, né? E o rootkit está aí dentro do meio. É por isso que tem crack aí. Mas esse crack, ele é hacker também, viu? É crack, hacker, hacker e cracker, tá? E sempre lembrando, todo crack é hacker, mas nem todo hacker é crack. Tem cara que tira onda, meus irmãos, dentro da TI, mas não entende linguagem de programação. Então ele é hacker, mas não é um cracker, ok? Então tenta analisar essa diferença aí, dá uma analisada nesse vídeo posteriormente e tenta afirmar isso que eu estou falando, a diferença entre esses dois elementos, levando em consideração que isso é questão de concurso. Falando de hacker e de cracker, a gente pega muitas questões falando a respeito desses dois camaradas, tá bom? Vai lá para o slide. Então, quer dizer que o cracker, na verdade, ele elabora, posso dizer assim, monta esse rootkit. Então, uma vez que o rootkit é instalado, permite que o atacante ganhe privilégio de root, ou seja, usuário raiz, usuário principal, privilégios de administrador e possivelmente o acesso a outras máquinas na rede. Um rootkit pode ser formado de trojans, de spyware e de uma série de outros programas maliciosos. Então, quer dizer, rootkits é um kit de programa malicioso em que quando o camarada instala, ele tem aquele domínio de root, usuário raiz lá no computador, então ele pinta e borda como desejar. Outro software malicioso também que eu coloquei nesse slide, ransomware. Creio que muitos já ouviram falar a respeito desse bichinho, que é um tipo de programa malicioso, podemos dizer assim, eu botei aí, é um tipo de malware, e esse malware refere-se ao quê? Quando é que eu vou partir, Romildo, para um ransomware dentro de uma questão de concurso? Eu vou partir para ransomware quando o conceito a respeito desse bicho aí referir-se a malwares que cobram resgate. Então, hoje a gente sabe que dentro da tecnologia da informação, os hackers e crackers, eles utilizam uma série de mecanismos, e entre esses mecanismos aí, para quebrar os princípios de segurança, precisamos entender que está essa malícia, esse software malicioso chamado ransomware, onde ele muitas vezes consegue ter domínio de determinadas informações de computadores. Existe ransomware que chega, inclusive, a, podemos dizer assim, alterar a integridade dos dados, mas deixando um original lá de maneira íntegra, e para que o camarada, o usuário tenha acesso àqueles dados,
precisa pagar um resgate para conseguir ter os dados de maneira íntegra, original, como era antes. Então, esse software que tem essa característica de cobrar um resgate para que o usuário ele tenha acesso aos seus dados de maneira original e íntegra é o ransomware. Tá? Então, muito cobrado também em questões de concurso. Já falamos de duas malícias que quebram os princípios de segurança da informação. Rootkits e ransomware. Bora para o último. Backdoor. Muitos aí já ouviram, ou, na verdade já passaram por essa expressão em alguma prova. Viram lá, backdoor. O que é backdoor? Esse backdoor também, em muitas provas de concurso, ele é conhecido como porta dos fundos. Backdoor ou portas dos fundos é a mesma coisa. O que consiste? É uma falha de segurança que pode existir em um programa de computador ou em um sistema operacional. E pode permitir a invasão do sistema por um hacker, para que ele possa obter um total controle da máquina. Então, na verdade, é um conjuntozinho do tipo... Qual é o mecanismo que permite o hacker ou o cracker ele ter um controle total da máquina? Eu posso dizer, o rootkits permite que um hacker ou um cracker ele tenha controle total da máquina. Mas para isso, muitas vezes ele precisa encontrar uma falha de segurança dentro de um sistema operacional ou dentro lá de uma rede, dentro de um servidor. Então essa falha, né, esse sistema aí de segurança, posso dizer assim, vulnerável, é o que podemos analisar como backdoor. É a falha, né? Uma abertura, é a porta dos fundos. Então ele se aproveita daquilo ali e muitas vezes bota um rootkit e consegue ter domínio total do sistema e por aí vai. Tá bom? E encerrando, muitos hackers utilizam-se de um backdoor para instalar o quê? Instalar vírus de computador ou outros programas maliciosos, conhecido como malware, programa malicioso malware. Então, 1, 2, 3 programas aí maliciosos falamos através desse slide, tá? E assim, como a gente já veio falando muito a respeito de programa malicioso, falamos de spyware, de keylogger, falamos agora de backdoor, ransomware, rootkits, falamos de ataques do tipo ataques DOS, né? E por aí vai. Então, resumindo, vamos tentar também conhecer nessa aula de hoje alguns mecanismos aí de proteção, tá? Vamos correr aqui para ver se conseguimos chegar lá. Vamos pro próximo slide? Quem aqui, como concurseiro, nunca ouviu falar a respeito do ping da morte, né? O que seria esse ping da morte? Essa expressão eu achei bem interessante que em um dos últimos concursos da Caixa Econômica, se não me falha a memória, o último concurso, a gente falava muito a respeito desse tema, né? Porque consiste, inclusive, em um ataque DOS. Só que quando foi lá, né, a banca, não me lembro bem, se não me falha a memória, Cesas Gran Rio, na época, ela quando colocou o tema ataque DOS lá na prova, não colocou como ataque DOS, e sim como o ping off date. O que seria o ping off date? Seria um meio em que determinados sistemas ou servidores também chegam a ficar congestionados. Aí eu coloquei o conceito aí para que vocês tentem firmar. Inclusive, junto de ping off date ou ping da morte, viu, gente? Isso aí é uma ameaça aos sistemas de segurança da informação. A gente ainda tem o honeypotter e os sniffs, que são também 3 malícias hoje que podem quebrar qualquer princípio de segurança. Então, vamos ser breve nesses slides aí. Honeypot, né? Tradução livre para o português seria o pote de mel. É uma ferramenta que tem a função de propositalmente simular falhas de segurança de um sistema e colher informações sobre o invasor. Eu geralmente digo que é uma armadilhazinha, né? O Honeypot, propositalmente, ele simula uma falha de segurança para quê? Muitas vezes, por exemplo, lá em casa mesmo, aí eu tenho lá a minha Wi-Fi. Aí, às vezes, eu percebo que a internet está lenta, mas só quem está em casa utilizando sou eu. E a internet lenta. Eu digo, rapaz, deve ter alguém aí tentando burlar a minha internet. Está pegando a internet aí, tentando rapear aí de forma indevida. Aí como é que a gente faz? A gente deixa uma isca, uma brecha, e deixando aquela brecha, o camarada vai e começa a utilizar. E o honeypotter faz o quê? Ele vai monitorar justamente todo esse processo de rede e a gente consegue detectar, pegar justamente aí um invasor, ver como é que, na verdade, ele está utilizando lá os mecanismos para conseguir burlar a internet do cara. Eu estou dando um exemplo bem simples, né, na questão de Wi-Fi. Mas a gente sabe que dentro de um sistema de rede, a gente geralmente realiza esse tipo de ação. Inclusive o próprio TRE. Eu creio que vocês sabem que geralmente, na época mesmo da eleição, quantas vezes o próprio TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Eleitoral, aí, o federal mesmo, eles geralmente disponibilizam um link, né, ou um servidor, uma máquina para que hackers tentem invadir.
E por que geralmente ele bota aquele link para que pessoas que têm um alto conhecimento de TI tentem invadir? É justamente porque quando o camarada conseguir invadir, ele vai saber onde é que está a falha, né? E por aí vai. Então, assim, o honeypot ele entra também assim dentro desse contexto, ok? Ping off date. O que seria o ping off date? Consiste em enviar um pacote TCP/IP, né? Tamanho maior do que o máximo permitido para a máquina que deseja atacar. Quando diz assim pacotes, vocês sabem que tudo dentro do processo de rede da internet funciona à base de pacotes. A transmissão de dados é realizada em pacotes. E quando entra no contexto do ping off date, então se envia, é enviado para determinada máquina, para determinado servidor, pacotes de tamanhos, né, fora do comum, na intenção de congestionar aquele equipamento, aquele servidor, fazendo com que as máquinas travem, reiniciem ou exibam mensagem de erro, ou seja, tirar do ar. É uma espécie de ataque DOS, mas é o famoso ping da morte, enviar pacotes. E ainda temos lá outra malícia que é o sniff, né, o farejador. Esta ferramenta, constituída de um software ou hardware, é capaz de interceptar e registrar o tráfego de dados em uma rede de computadores. É bem interessante também, porque seria uma ferramenta de monitoramento, que também ajuda naquele contexto que eu estava falando para vocês. Tu tem lá uma rede, né, e tu, dentro daquela tua rede, tu sabe quantos usuários tu, na verdade, possui lá dentro da tua empresa. E tu queres, né, sempre estar monitorando, ver quem está conectado, quem não está, ver se de repente uma outra pessoa entrou dentro do sistema. Então, o Sniff seria um programa dentro desse contexto, né? Seria um software farejador. Mas honeypot, ping off date, sniff, isso são o que, Romildo? Nomenclaturas associadas à segurança da informação. Dá uma lidinha nesse slide, sabendo que isso é foco. Dentro das provas, eu posso dizer assim, que cobram, né? Eu posso dizer, tecnologia da informação, né? As provas de informática para concurso. Então, são temas foco, tá bom? Podemos continuar? Sei que está bem fácil, a gente já analisou muitos conceitos de segurança e sabendo que esse é um dos temas relevantes, gente. Então, eu mesmo particularmente, eu pegava essas vídeos, aulas aí e assistia de novo, sabendo que isso aí é peso para muitas bancas aí organizadoras. Isso aí nesses 10 últimos anos, tá bom? Vamos continuar? Outra expressão. Essa aí é a tampa, né? Por quê? Porque virou, mexeu, a gente está pegando questões. Recentemente mesmo vi uma prova da Universidade Federal, aqui, no caso de Pernambuco. Aí me deparei logo lá com um enunciado. Dentro do enunciado tinha lá a expressão fraude, né? Aí vem lá aquela dica, né? Toda vez que eu via fraude, isso desde 2008, 2009, eu botei isso na mente, dando aula mesmo, e sempre estou fazendo concurso. Então, quando eu vejo esse enunciado com a expressão fraude, estou resumindo para a gente ganhar tempo, eu geralmente vou logo lá para as alternativas e tento analisar se tem alguma coisa associada a phishing, viu? Porque assim, sempre que fala de fraude eletrônica, eu não quero nem saber do contexto do enunciado. Como assim, Romildo, não quer saber do contexto? Pode ser, de repente, é um camarada que estava no caixa eletrônico e foi vítima lá de um chupa-cabra, né? Aquele equipamento que puxa os dados lá do cartão. Ou, de repente, o cara estava navegando na internet e quando olhou estava em uma página, um site fraudulento, pensava que era o site de um banco e era um site, na verdade, enganoso, uma fraude. Então, resumindo, eu não quero nem saber o contexto. Mas quando repassa para mim fraude, engano eletrônico, aí eu sei que está associado a essa nomenclatura. Que nomenclatura, Romildo? Dá uma olhada no slide. Phishing. Então, quando falamos de phishing, o que é phishing? É uma técnica que visa enganar um usuário. Aí como? Não importa o contexto do enunciado. Mas se tentou enganar, é uma fraude. E o que é que a gente vai ter que analisar? Se no enunciado falou de engano, tu vai procurar algo associado à fraude nas alternativas. Se lá de cara, no enunciado já falou de engano, já botou o nome fraude, eu vou procurar a expressão técnica para isso dentro da segurança da informação. E qual a expressão técnica? Phishing, ok? Vai lá para o slide, bora terminar de ler. Induzindo, né? Ou seja, enganar um usuário, ou seja, uma fraude, induzindo a clicar
em um link que o levará para uma página clonada ou um arquivo malicioso, ou seja, fraude, engano, phishing. Outro caso também importante é que muitas vezes esse phishing ele pode vir de forma aleatória, avulsa, né? Existem situações mesmo que não é tu que vai atrás e passa a ser uma vítima, posso dizer assim, proposital daquele engano. Como assim, ouvido? Muitas vezes, de repente, tu recebeu um e-mail avulso lá, enquanto a receber esse e-mail, tu abrir, tu sabe que abrir um e-mail isso não significa perigo nenhum, né? Eu ler, mas dentro daquele e-mail, vamos supor que tu tem um link, e dentro daquele link tu clicou, fosse direcionado a uma página fraudulenta e pronto. Então, poxa, quer dizer que tu fosse para uma página fraudulenta, fosse vítima dessa fraude, e essa fraude chegou lá na tua caixa de entrada, no teu e-mail, de maneira avulsa, aleatória. Aí, nas questões de concurso, esse contexto aí que eu estou falando, pode ser analisado como scam, tá? Ou em algumas provas eu já vi a expressão assim, phishing scam. Então, o que é que eu entendo? Scam, phishing, scam. Ou simplesmente phishing, tudo isso está associado à fraude eletrônica. Ok? Então, scam, phishing, scam ou phishing está associado à fraude eletrônica. Eu, particularmente, já encontrei as 3 nomenclaturas em provas e eu sempre associei a uma coisa só, a fraude. Tá? Outro detalhe, cuidado para não confundir scam no contexto do que eu estou falando, porque eu falei que pode vir por e-mail e... né? Cuidado para não confundir o phishing scam ou scam com spam. Tu sabe que a gente viu lá na aula lá associada a navegadores na internet, a gente viu alguns conceitos e entre eles a gente viu o conceito de spam. O que seria o spam? O spam seria e-mails não solicitados, aqueles e-mails que chegam avulso. Aí um e-mail desse não solicitado que chega avulso e é fraudulento, aí a gente vai ver que a nomenclatura para essa não é spam, é scam, ok? Então, bem fácil, vai tentando firmar essas nomenclaturas aí associadas a essas fraudes, né, eletrônicas. Isso é top, meu irmão, em prova de concurso. Isso é pau mesmo, tá bom? Então, próximo slide. Romildo, ainda tem alguma coisa a ver aí com fraude eletrônica? Essa próxima expressão tem sim, dá uma olhada aí. Olha que nome bonito, farming, né? E o que é farming? Farming, na verdade, está associada a uma fraude também. Eu, mais uma vez, associo, olha, quando tu pega uma prova, tu tem que entender que se tu olhou lá no enunciado o nome farming, farming é uma fraude eletrônica, é um phishing. Aí o que é que a gente entende? A gente entende assim que o farming é um phishing, todo farming é um phishing, mas nem todo phishing é um farming. Como assim? Porque o farming, esse aí que está no slide, consiste em um tipo de fraude específica, geralmente associada a URL, por isso que é interessante a gente pegar essa aula agora, URL, porque nas aulas de internet anteriormente, a segurança da informação, a gente falou lá de internet, aí eu te dei o conceito de URL, tentei lá no finalzinho te dar o conceito de DNS, né, servidor de nome de domínio. Então, o que é a URL? A gente sabe que a URL é o endereço, né, que a gente coloca lá na barra de endereço do navegador, o endereço de um site, de uma página, é o URL. E o que é que acontece? Hoje, muitas vezes as URLs elas podem ser envenenadas, eu estou usando essa expressão assim, de que maneira? Onde você tem uma URL, um endereço bem conhecido, mas só que quando você carrega aquela URL, ele pode te direcionar não para a página verdadeira, e sim para uma página falsa. Tu botou o URL real lá, o endereço certinho, mas por trás ali, né, daquele domínio da URL, tu fosse direcionado para uma página fraudulenta. Então, esse tipo de golpe que te direciona para páginas fraudulentas, envenenando o domínio, envenenando lá, né, a URL, isso aí é um tipo de golpe, é um tipo de malícia, né, é uma ameaça à segurança da informação chamada de farming. Tá? Então, bora ler o conceito? Tentei resumir o que é farming. Na internet, quando se digita o endereço de uma página URL em um navegador, é realizada uma consulta em um servidor de nome de domínio. Isso a gente viu. No qual é identificado o IP, ou seja, o endereço principal. A gente sabe que por trás do domínio tem o endereço IP.
da página solicitada. E só assim é possível a localização da informação. Então, o farming é um tipo de phishing, né? Ou seja, o farming é um tipo de fraude, onde o crack envenena o servidor DNS, alterando os IPs, direcionando os acessos para páginas o quê? Fraudulentas, com o propósito de capturar informações para um servidor falso, permitindo a ação de golpista. Por isso que eu botei esse desenhozinho aí, ó, que a maior parte dos farming está associado à intenção de pegar dados, muitas vezes de banco, pegar dados de informações de cartão de crédito, associado à finança. Aí você, muitas vezes, coloca acesso a um site, é direcionado para um site enganoso, um fraudulento. Aí quando tu vai lá, coloca os dados do teu cartão de crédito, ou então tu acessou, botou os dados lá do banco e tal, aí o que é que acontece? Quando tu olha, tu fosse vítima de um golpe. É por esse motivo que hoje a gente vê essa questão dos teclados virtuais, né? A gente vê essas situações e uma série de mecanismos de segurança dentro dos sites, para quê? Para tentar evitar esse tipo de golpe, tá bom? Então, farming é um phishing associado ao URL, aquele endereço eletrônico. Então, meus irmãos, bem tranquilo, a gente já viu aí alguns conceitos foco mesmo, algumas malícias. Agora, Romildo, até aí tudo bem. O que é que temos mais aí? A gente precisa agora analisar alguns mecanismos de proteção, né? A gente já viu muitas ameaças à segurança da informação, vimos aí um monte de nomenclatura, mas quais são os meios hoje utilizados, né, para tentar se proteger disso? Principalmente levando em consideração que hoje todo o processo de tecnologia da informação, podemos analisar que 99,9% funciona em sistemas de rede, em nuvem, né, que a gente vai falar na nossa próxima aula. A gente vai ver que tudo funciona praticamente à base da internet. E quando envolve rede, a gente sabe que aquela questão de eu ter um softwarezinho de proteção do tipo um antivírus, isso não é mais eficaz, né? É entre aspas. Então, assim, dentro dos sistemas hoje de rede, dentro da internet, dentro dos mecanismos de trabalho em nuvem, o que é que a gente tem? Aí a gente precisa entender agora uma série de ferramentas de proteção, né, que envolve a segurança da informação dentro dos conceitos dessas malícias que a gente viu e, principalmente, o que é que precisamos? Precisamos analisar como tudo isso é cobrado nas questões de concurso. Então, na nossa próxima aula, né, no nosso próximo encontro, podemos dizer assim, a gente vai tomar uma aguinha e voltamos com esses conceitos, né, firmando aí essas proteções associadas à segurança, né, da informação, ok? Então, próxima aula vamos focar a respeito de algo extraordinário, muito cobrado aí nas questões. Vamos começar falando a respeito de criptografia. Então, vai lá, toma uma aguinha, descansa um pouquinho, até daqui a pouco. A gente volta falando a respeito disso. Criptografia.